Existe um versículo na Bíblia Sagrada que está diante dos olhos de milhões, mas apenas alguns conseguem enxergar sua verdadeira essência. Não é um versículo escondido em livros proféticos complexos ou em genealogias antigas. Ele está ali exposto, aguardando que alguém com um coração desperto finalmente compreenda seu poder transformador. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode revolucionar sua caminhada espiritual. Por que alguns vivem sob uma chuva constante de milagres, enquanto outros, mesmo com fé sincera, permanecem no vale da espera? Por que a promessa divina parece funcionar plenamente para algumas pessoas, mas para outras é como se houvesse um bloqueio invisível, impedindo as bênçãos de se manifestarem? A resposta não está na quantidade de orações que você faz. Não está enquanto você jejua ou em quantas vigílias você participa. A resposta está em algo que raramente nos ensinam: a forma como você se relaciona com o invisível. A maneira como você declara sobre aquilo que seus olhos ainda não veem. Você já sentiu aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer? Aquela paz inexplicável que invade seu peito, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário? Aquele momento em que você simplesmente sabe, no fundo da alma, que tudo vai se resolver? Esse é o estado de certeza divina. E é exatamente esse estado que ativa os céus a seu favor. Antes de revelar qual é esse versículo poderoso, eu quero que você respire fundo. Este não é apenas mais um vídeo religioso. Este é um encontro marcado entre você e uma verdade que pode quebrar gerações de escassez, curar feridas que ninguém vê e colocar seus pés num caminho de abundância real. O versículo está em Romanos, capítulo 4, versículo 17, e diz assim: Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Leia de novo. Mas agora com o coração. Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Você consegue sentir a profundidade disso? Isso não é uma metáfora poética. Não é só uma descrição do poder de Deus. É a revelação do método pelo qual o Criador manifesta realidades. E o mais surpreendente é que esse é um convite para que você, criado à imagem e semelhança dele, opere da mesma forma. Deus não espera as coisas aparecerem para então declará-las. Ele declara primeiro, e então elas aparecem. Ele não reage ao que vê. Ele chama o que deseja ver. E aquilo se materializa. Esse é o código da criação. Essa é a tecnologia espiritual mais poderosa que existe. Deixa eu compartilhar algo que aconteceu com uma irmã chamada Camila. Ela estava afundada em dívidas que pareciam uma montanha impossível de escalar, 3 filhos para criar, sem emprego fixo, com aluguel atrasado e a geladeira vazia. Numa daquelas noites em que o desespero aperta o peito, ela abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram sobre Romanos 4 e 17. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. O versículo não só entrou pelos olhos, ele entrou no coração dela. Ela sentiu uma convicção profunda. Se Deus chama o que não existe, como se existisse, eu também posso fazer isso. Camila fez algo que muitos chamariam de loucura. Pegou todas as contas vencidas, organizou numa pasta e escreveu em cada uma delas, quitado pela graça de Deus. Ela começou a agradecer todos os dias pela provisão que ainda não via. Isso não era negação da realidade, era ativação de uma realidade superior. Ela passou a caminhar pela casa declarando: Obrigada, Senhor, porque minha mesa já está farta. Obrigada porque meus filhos já estão vestidos. Obrigada porque as portas já se abriram. 7 semanas depois, uma amiga que ela não via há anos ligou oferecendo um trabalho remoto com um salário que ela nunca imaginou receber. Mas o milagre maior não foi só o dinheiro, foi o que aconteceu dentro dela. Mesmo antes da provisão chegar, ela já não sentia mais aquele aperto no peito. Ela já dormia em paz. Ela já vivia como próspera, porque internamente ela já era. Compreenda este princípio fundamental. O universo espiritual não responde ao que você deseja, mas ao que você emana como verdade.
Quando você diz, eu preciso, está declarando falta. Quando você suplica, por favor, me ajude, está reforçando carência. Mas quando você agradece antecipadamente, quando vive como se já tivesse recebido, algo poderoso se movimenta nos lugares celestiais. A fé verdadeira não é acreditar que vai acontecer algum dia. É viver agora como se já tivesse acontecido. Pense nos grandes heróis da fé. Abraão foi chamado de pai de multidões quando ainda não tinha um único filho. José foi ungido como governador enquanto ainda estava numa prisão injusta. Davi foi declarado rei quando ainda era apenas um jovem pastor esquecido no campo. O chamado sempre vem antes da manifestação visível. Existe um espaço sagrado entre o seu desejo e a sua realização. Uma ponte invisível que precisa ser atravessada. E essa ponte ela só pode ser cruzada por quem decide viver na frequência da certeza. Não da esperança vaga, mas da convicção inabalável. Eu conheci a história de um homem chamado Miguel, que aos 61 anos achava que seus dias de realização já tinham terminado. Até que esse versículo atravessou seu coração como uma flecha de luz. Se Deus opera fora do tempo, quem sou eu para dizer que é tarde? Miguel começou a declarar diariamente: meus melhores anos são agora. Em Deus não existe tempo perdido. Existe o tempo de Deus. Ele passou a se vestir com dignidade, a falar sobre seu futuro com autoridade, a agradecer pela nova temporada que ainda não via. 4 meses depois, ele iniciou o negócio que sempre sonhou. Hoje, aos 63, vive a plenitude que pensava ser impossível. Ele me disse algo que eu nunca esqueci. Eu parei de olhar para trás com tristeza e comecei a chamar meu futuro para o presente. E quando você chama com fé, o futuro obedece. Agora, eu quero que você faça algo poderoso comigo. Pare por um momento. Coloque sua mão no peito, sinta as batidas do seu coração e respire fundo 3 vezes. Agora pense em algo específico que você tanto deseja. Pode ser cura, restauração financeira, reconciliação familiar, um novo emprego, paz interior. Mas aqui está o segredo. Não peça, agradeça, declare em voz firme, mesmo que esteja sozinho. Pai Celestial, obrigado porque já está feito. Obrigado porque nos teus planos eternos, isso já é meu. Eu recebo agora aquilo que tu já liberaste para mim. Sente a diferença? Essas palavras elas não imploram, elas reivindicam, não rogam. Elas decretam, porque você finalmente entendeu que não é um mendigo espiritual batendo as portas do céu, mas um filho amado acessando sua herança legítima. A palavra nos ensina, em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que sua fé precisa ser tão real, tão viva, que ela mesma se torna a evidência do invisível. Você precisa sentir, agir, falar e viver como alguém que já recebeu, mesmo quando os olhos naturais ainda não enxergam. Nos próximos 7 dias, faça esta experiência transformadora. Ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nos problemas, agradeça pelo que você deseja como se já fosse seu. Durante o dia, recuse pensamentos de escassez. Quando a dúvida bater à sua porta, declare em voz audível: já está feito nos céus, portanto já é meu na terra. O Salmo 37:4 completa essa revelação de forma linda. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você aprende a viver nessa frequência de gratidão antecipada, você está se agradando dele, porque está operando no mesmo princípio que ele opera, chamando-o que não é como se já fosse. Quero deixar com você esta oração poderosa para selar essa verdade em seu coração. Pai de infinita bondade que chamas à existência aquilo que não existe, eu me apresento diante de ti não como alguém que mendiga, mas como filho que reconhece sua herança. Declaro agora que tudo o que é teu também é meu, por direito de filiação. A provisão já foi liberada dos céus, a cura já foi decretada em teu trono, a restauração já foi assinada com o sangue de Jesus. Não vivo mais pela visão limitada dos meus olhos naturais, mas pela certeza inabalável
do teu amor eterno. Que minha boca se torne portal dos teus decretos. Que meu coração pulse na mesma frequência da tua graça. E que minha vida seja testemunho vivo de que tu és fiel às tuas promessas. Eu recebo agora, eu agradeço agora, eu vivo agora como quem já foi abençoado. Em nome de Jesus já está feito. Amém. Algo mudou em você neste exato momento. Você pode não ver ainda, mas sinta. Uma chama que estava adormecida foi reacesa. Uma porta que parecia trancada começou a se abrir. Uma frequência que estava desalinhada voltou ao seu eixo original. A partir de agora, você não espera mais na passividade. Você declara com autoridade. Você não tenta mais com esforço humano. Você recebe pela graça divina. Porque finalmente aprendeu a linguagem que move os céus. A linguagem da fé que não vacila, que não duvida, que simplesmente crê e vê manifestar. Chamar o invisível à existência não é presunção, meu amado irmão, minha amada irmã. É parceria consciente com o Criador. É entender que você foi feito à sua imagem, não apenas em aparência, mas em capacidade criativa. E quando você vive sob essa revelação, o impossível se curva, o sobrenatural se torna natural, e o céu desce à terra através de você. Você é a resposta que alguém está esperando. Você é o milagre que está prestes a acontecer. E tudo começa quando você decide viver como Romanos 4,17 ensina, chamando o que não é, como se já fosse, porque em Deus já é. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas descubram esse segredo. Fique com Deus e até a próxima.